Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, mais uma partida aqui da nossa playlist Kasparov contra Petrosyan, duas lendas do xadrez e dois estilos completamente diferentes. Kasparov, o boxeador, Petrosyan, o jogador ali, o mestre da defesa, o mestre do contra-ataque. A primeira partida das 5 jogadas na história entre esses dois jogadores terminou no empate em 1979. Em 1981, Petrosyan venceu 2 vezes o Kasparov. Em 82, o Kasparov um pouco mais maduro, um pouco mais ali escolado com as derrotas, conseguiu uma vitória. E agora estamos no ano de 83, Kasparov com 20 anos de idade. Kasparov que aos 22 se tornaria campeão mundial. E aqui ele encara, portanto, Petrosyan mais uma vez. E vamos dar uma olhada nessa partida. O Kasparov abre aqui a partida com D4, peão da dama. Temos E6 aqui pelo Petrosyan. Detalhe, né? O Petrosyan tá sempre de negras nas 5 partidas aí contra o Kasparov. Acontece. A partida seguiu com C4 e aqui, olha só, o Petrosyan joga aí a defesa holandesa, faz o lance F5, temos G3, cavalo em F6, bispo G2, D5, cavalo em F3, bispo em E7, todo mundo desenvolvendo, roque, B3 aqui pelo Kasparov e aqui o Petrosyan vai para essa estrutura, a famosa estrutura Stonewall, a estrutura muro de pedra aí da defesa holandesa. É uma estrutura sólida, né? Visa colocar realmente bastante solidez nesses peões centrais e quer agarrar aqui a casa de E4, né? Com isso, no entanto, na holandesa, em geral, as negras dão a casa de E5 para as brancas, sendo que a casa E5 é permanente para as brancas e a de E4 nem sempre é permanente para as negras por conta da possibilidade do peão não ter se deslocado ainda para F4, por exemplo. Então o peão ainda pode ir para F3 expulsar o cavalo de E4. Essa é a vantagem das brancas na defesa holandesa. A partida seguiu com dama C2 e agora bispo D7. No entanto, difícil, né, jogar com o bispo aqui. Em geral, essa é a manobra típica aqui da holandesa. Trocar esse bispo mal aí que está atrás desses peões brancos, né? A partida seguiu aqui com bispo B2, bispo em E8, cavalo em E5, cavalo de bem em D7. E aqui o Kasparov faz cavalo D3 evitando a troca de peças. Temos bispo em H5. Vejam só que legal, né? Aqui o Kasparov é experiente, né? Aqui eu esqueci de comentar isso. Depois de bispo em E8, experiente, ele já tira aqui o cavalo de F3, não permitindo, né, o lance bispo H5, bispo por F3, que é a grande... Quem joga isso de negras, de holandês e consegue capturar F3, tá bem, tá feliz da vida, né? Então aqui o Kasparov não permite isso. E a partida seguiu com bispo em H5 e agora cavalo C3 desenvolvendo. Temos bispo D6, F3, olha a diferença. Aqui o Kasparov fala, não. Aqui essa casa de E4 não é sua, mas a casa de E5 é minha. A partida seguiu com bispo G6 e agora E3. Temos torre em C8 pelo Petrosyan, dama em E2, tirando a dama aí da coluna C rapidamente. Torre em E8 e agora dama em F2, tirando a dama da coluna E também. Ambas as colunas eram onde estavam as torres, né? Não por acaso ele foi tirando a dama dali. A6 aqui pelo Petrosyan, torre de A em C1. Dama em E7, conectando finalmente as torres, completando o desenvolvimento. E aqui torre de F em E1, o Kasparov também completando aí o seu desenvolvimento. A partida seguiu com dama em F8, tirando a dama da mesma coluna da torre. E agora a torre de C em D1. Temos D por C4, B por C4 e C5. O Petrosyan vai buscando mais espaço com rupturas de peão. Temos bispo em F1 e agora esse lance aqui é muito legal, né, do Kasparov, bispo em F1, o bispo não está fazendo nada aqui em F3, F3 já está fazendo o papel suficiente, então o Kasparov vai manobrando. Temos bispo em F7 aqui pelo Petrosyan e agora cavalo em A4. Temos C por D4, E por D4, B5, mais uma ruptura aí do Petrosyan, vai buscando abrir aí a posição, C por B5, A por B5 e cavalo de A em C5, olha só essa casa de C5 aqui, muito bem apoiada aqui pelo Kasparov por 3 peças. Então aqui não adianta para as negras quererem. Aqui tem golpe tático, hein? Aqui o Petrosyan segue com B4, mas se ele tivesse capturado aqui em C5, parece que vai ganhar um peão.
Depois de B por C5, bispo por C5, cavalo por C5, por exemplo, dama por C5. Então aqui de fato Kasparov ficaria com um peão a menos. Mas depois de bispo D4, as brancas ficariam com o par de bispos numa posição aberta, que em geral vale por um peão. Então aqui já o Kasparov teria compensação suficiente, além de todo o espaço, né? Dama C6, torre B1, por exemplo, pressionando aqui em B5. Seria uma excelente posição para o Kasparov. Então o Kasparov sacrifica aí o peão, o Petrosyan não aceita captura aqui em C5 e vai com o lance B4 simplesmente. A partida seguiu com torre em C1 e agora dama em E7. Temos bispo em H3 pelo Kasparov, dama D8, cavalo por B4 e aqui dama em A5. O Petrosyan também vai para cima agora, ataca aqui o cavalo, faz pressão em A2, pressiona C5. A partida seguiu com um lance aqui. Aqui a coisa começa a complicar, né? Aqui a gente já vê que a posição vai ficando cada vez mais tática, cada vez mais difícil de prever aqui os lances. E aqui ambos os jogadores resolvem ir para linhas bem confusas. Kasparov faz aqui o lance cavalo, porque aqui a gente pensa o seguinte, né? O cavalo de B está atacado. Volta o cavalo aqui para D3, protege C5. Esse é o lance que não exige tanto dos nossos cálculos, né? Mas aqui o Kasparov vai pro lance aqui, cavalo C6, já começa a complicar toda a história, né? Porque esse lance aqui ataca a dama, é um cavalo aqui que está totalmente desprotegido, pode ser capturado. E aqui para piorar a nossa compreensão do jogo, o Petrosyan captura aqui em A2. O que está acontecendo, Rafael? Não estou entendendo essa partida. Bom, aqui o tema todo é porque aqui depois de torre por C6 tem cavalo por D7, né? Vamos ver, não foi o lance jogado, mas torre por C6 está vindo cavalo por D7. A torre aqui está desprotegida. E se torre por C1, né, viria o intermediário, cavalo por F6 e G por F6, bispo aqui por C1, a dama estaria defendendo em A2. Poderia ter seguido dessa forma, né? Poderia ter seguido dessa forma. Kasparov com um peão a mais, no entanto as pretas com bastante espaço, né? Aqui seria a vez das negras jogarem, poderiam seguir com o bispo B4, trazer a torre para D8, pressionar o peão central e tudo mais. Acredito que as pretas teriam condições de igualar numa variante como essa, né? Então só explicando aqui o lance cavalo C6 do Kasparov, essa loucura, né? Mas vai para variantes aí equilibradas. E então o Petrosyan resolve nada disso, ele quer complicar tudo e vem com dama por A2. Kasparov segue com cavalo por D7, temos cavalo por D7 e agora D5, o que é isso? Que loucura! Kasparov aqui do nada colocando um peão aí que pode ser capturado pela dama, pode ser capturado pelo peão, mas aqui Kasparov jogando como Lila Zero aí no ano de 83, em 1983 aqui não tinham computadores, o Kasparov já vai ativando esse princípio, né, de que muitas vezes ativar a diagonal das peças é mais importante do que um peão e tudo mais. E a partida seguiu com dama por D5, aqui o Petrosyan aceitou o presente do Kasparov e fez a pergunta: mostre-me o que tem de tão especial com este lance. E o Kasparov segue então aqui com torre de em D1, atacando a dama, fazendo um raio-x aqui nessa galera aí. A partida seguiu com o Petrosyan aqui com um lance bem criativo, porque aqui é difícil, né? Vamos tentar achar um lance aqui, é bem difícil. Como é que a dama vai sair protegendo o bispo? E5 não dá, cavalo e o bispo estão protegendo. C5 não dá, torre está protegendo. Ah, dá para jogar dama por C6, tentar jogar aqui dama por torre, por uma torre mais uma peça menor? Daria para tentar fazer isso. Mas o Petrosyan, e aí lutar pelo empate no máximo, né, para as negras. Mas o Petrosyan vai para uma ideia criativa, uma ideia diferente, bem legal, com bispo aqui em C5, olha só, contra-atacando, né? A partida seguiu com... E aqui o Kasparov, olha só, vai para uma sequência... Gente, essa turma é muito boa de cálculo, porque agora o Kasparov vai para uma sequência forçante aqui, e olha que legal, sacrificando a troca aqui, ó. Torre por D5, capturando a dama, só que essa torre vai ser capturada, olha só que legal. Aí o Petrosyan entrega o bispo, bispo por F2 é cheque, rei por F2 e aqui E por D5. Pô, será que o Kasparov se deu mal nessa? Porque ele perdeu uma torre, fez torre por peça e por bispo, né? Tá com uma troca menos. Mas a continuação é forçante ainda. Bispo por F5 e eu te pergunto, como salvar este cavalo? Como salvar este cavalo? Porque aqui não dá para jogar bispo E6, por exemplo. Eu vou mostrar aqui algumas coisas, né? Bom, as mais óbvias. Não dá para jogar torre E7.
Não dá para jogar torre em C7 por conta de cavalo E7, ó. Não dá para jogar torre C7 por conta de cavalo E7, dando cheque e capturando a torre na sequência. Não dá para jogar bispo E6, essa aqui é sutil. Teria cavalo E7, mais uma vez dando um descoberto, ó. E esse aqui é cheque, é um duplo, né? Depois aqui de torre por E7, teria primeiro bispo por E6, cheque. E depois de torre por E6, torre aqui por C8, recuperando material. Então, assim, a gente vê que em todas as variantes, né, bispo por F5 é um lance fantástico, porque não dá para salvar, o Kasparov vai recuperar material de maneira forçada. Legal demais, a partida seguiu, o Petrosyan sabe disso, seguiu simplesmente melhorando a posição do cavalo, cavalo B6, e aqui o Kasparov recupera material então com bispo por C8, cavalo por C8, e a gente tem esse final maravilhoso aqui, né, bispo e cavalo para cada um, bispo de cores opostas, torre, 3 peões para cada um, com algumas sutilezas, né? Algumas sutis diferenças aqui. O rei do Kasparov está ligeiramente melhor do que o rei do Petrosyan. O Petrosyan vai ter que perder alguns tempos para colocar esse rei no jogo. E aqui as pretas têm 2 ilhas de peões, enquanto o Kasparov tem uma ilha de peão. Será que essa sutileza, será que esse detalhe é suficiente aí para um jogador vencer o Petrosyan? Vamos ver, a partida seguiu aqui com bispo em A3 pelo Kasparov, H6 pelo Petrosyan, torre B1, torre em E6 atacando o cavalo, cavalo D4 contra-atacando a torre, torre em A6 atacando o bispo, bispo C5 e agora cavalo aqui em D6 colocando o cavalo em jogo. Temos torre B8, cheque, rei H7 e aqui G4. Avançando com essa maioria de 3 contra 2. Temos torre A4 aqui pelo Petrosyan, rei E3, colocando mais uma proteção aí no cavalo. Temos cavalo C4, cheque, rei em F4, melhorando a posição do rei. O rei do Kasparov está melhor do que o rei do Petrosyan. A partida seguiu com G5, cheque, rei G3 e agora torre em A2. Temos torre B7, a coisa complica, atacando o bispo não pode sair daí, rei G6 protegendo e agora cavalo em F5, esse é o cavalo do Kasparov. O cavalo na casa de F5 é um monstro, né? Um cavalo muito forte, mais forte do que um cavalo em F5, é só um cavalo na sexta horizontal, que também costuma ser monstruoso, mas esse em F5 é perigoso demais. Tá começando a ter tema de checkmate já na posição, né? Por exemplo, se as negras tiram o bispo daí, torre G7 aqui vai entregar checkmate. Então a posição já vai ficando perigosa aqui para o Petrosyan. O Petrosyan segue com torre em A6. A partida seguiu com H4. G por H4, cheque. Cavalo por H4, cheque. Rei G7. E o cavalo volta para F5, cheque. Aqui rei G6 pelo Petrosyan. E depois de bispo D4, acredite se quiser, Petrosyan abandona a partida porque essa posição é vitoriosa para as brancas de maneira forçada. Como assim, Rafael? Tá tudo igual aí, uma torre, 2 peças menores para cada um, 2 peões, não tem nada acontecendo aí e abandonou por quê? Quis ir embora, tava cansado, quis ir pro banheiro, o que aconteceu? Foi propina? O que tá rolando aí? Não é nada disso. Aqui tá perdido mesmo, aqui o Petrosyan tá perdido porque tem tema de checkmate, é um zugzwang aqui, né? Aqui não tem o que jogar. Vejam bem, o bispo não pode sair daí. Se o bispo sair daí, torre G7 tá entregando checkmate. Peão H5 aqui não adiantaria também. Vou jogar qualquer lance, vou jogar H5. Não adianta. Tá vindo cavalo E7 aqui com sequência de checkmate também. Por exemplo, cavalo E7, rei H6, torre aqui, olha só, ameaçando mate. Bispo G6, por exemplo, rei H4, né, ameaçando G5 mate. H para o G4, F para o G4 e aqui não tem como parar todas as ameaças de checkmate aí do Kasparov, né? Realmente aqui não tem o que fazer, né? Vamos pensar aqui. A ameaça é sequência de mate, né? Aqui tem ameaça de todos os tipos, né? Então aqui, o que vai jogar? Cavalo E5 vai cobrir? Vamos tentar fazer qualquer lance aqui. Torre aqui em E6, por exemplo, tá vindo G5, rei H7 e torre H8, né? Então não tem como parar essa ameaça realmente. E por isso que depois de bispo D4 aqui, o Petrosyan abandonou, não tem jeito. Rafael, tem cavalo D6 aqui, ó. Esse aí para tudo. Tudo bem, depois de cavalo por D6, torre por D6, teria F4. E aqui as pretas vão perder o bispo. Aqui, porque realmente, olha só, o rei não consegue continuar protegendo o bispo por conta do bispo de casas escuras, tá vindo F5 e não tem como essa torre fazer alguma coisa aqui para tentar proteger, não tem a casa de F6, olha só, não tem o que fazer, torre A6, qualquer lance aqui, tá vindo aqui F5 direto, né? Aí rei G5, torre por F7,
com uma posição vitoriosa também aí para o Kasparov. Então não tem jeito. Ah, Rafael, mas depois de cavalo F5 aqui, ele jogou o rei G6, aí vacilou, ficou com esses temas todos. Devia ter jogado rei G8, também não adianta. Viria a torre B8, rei H7 e bispo D4, mesmo tema, ameaçando mate, aqui sequência de mate, né? E aqui não tem como evitar. Teria que jogar um bispo G8, aí por exemplo, e aí viria a torre B7, cheque, rei G6 e torre G7 aqui, cheque mate. Então não tem jeito, né? Não tem jeito. Realmente foi uma vitória brilhante aqui do Kasparov. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com e olha só, uma jogada perfeita aqui do Kasparov, né? Nenhuma imprecisão, nenhum erro, nenhuma gafe, nada. E aqui o Petrosyan errou um pouco mais. Cometeu 3 imprecisões e um erro, né? 93,8% de precisão. Se a gente olhar no gráfico, realmente o Kasparov foi dominando aí a partida e nesse final ele jogou de uma forma aí impecável, né? E inexplicavelmente ficou melhor aí que o Petrosyan, né? É realmente sensacional a forma como foi jogada, mas aquela sequência aqui, destaque, né, para essa sequência aqui do Kasparov de jogar aqui torre por D5, né? E aí sacrificando a troca, né? E aí vindo com bispo por F5, vai recuperar de maneira forçada. Calculou, enxergou longe demais o Kasparov, que partida. E aqui eu vou repetir mais uma vez esse final, né? Que foi sensacional. Nas sutilezas aí, das sutilezas, né? O Kasparov, e esse tema aqui, essa combinação do cavalo F5, torre na sétima e bispo D4 foi mortal, né? Foi mortal. Não tem o que fazer depois desse lance bispo D4. Vitória aí de Kasparov aos 20 anos de idade, no ano de 83. Essa foi a última partida jogada entre Kasparov e Petrosyan na história do xadrez. E aí a gente terminou então esse match aí, não vamos chamar de match porque não foi um match, né? Mas esse score, né, essa pontuação entre esses dois jogadores acabou com 2,5 a 2,5, né? Então aqui, mais o detalhe aqui de 82 em diante, o Kasparov venceu, né, em 82 e 83. As partidas que ele perdeu, ele era mais novo em 81, perdeu estando ganho as duas que ele perdeu, né, e a primeira um empate ali teórico e tudo mais. Então realmente mostrando aqui, né, a força de Kasparov, realmente é um dos melhores jogadores da história do xadrez, mas Petrosyan também com toda, né, o seu gigantismo aí nessas partidas, mostrando realmente, né, um xadrez aí de gigante mesmo, né? E essas partidas, né? Essas 5 partidas históricas entre Kasparov e Petrosyan realmente são um clássico aí da literatura enxadrística e eu espero que vocês tenham gostado aí dessas partidas, tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!